Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao Tex Espanhol e hoje eu vou fazer um react ou em espanhol uma reacción. Na verdade não uma reação, mas uma análise do espanhol da Anitta. Pois é, meus amigos. Então, continua assistindo esse vídeo aí, já começa dando o teu like, tá? Comenta aí, e aí, gostou do espanhol da Anitta? Assiste até o fim e vamos conferir. Então, minha gente, eu não preciso introduzir aqui a Anitta, nem apresentar a Anitta para senhor ninguém. Mundialmente conhecida, canta músicas em inglês, espanhol, tá? E canta muito bem. Particularmente não é o estilo de música que eu gosto, a que ela canta aqui no Brasil, né? Não gosto muito do estilo musical da Anitta. Porém, eu a admiro por 3 motivos assim bem particulares meus, tá? É até estranho eu admirar tanto ela, sigo no Instagram e tudo mais. Primeiro motivo, ela é uma representante da beleza brasileira de forma muito natural. Apesar que ela fez umas modificaçõezinhas aí no rostinho, né? Mas ela é uma grande representante dessa beleza brasileira, né? Outro motivo é que ela canta bem, ela tem uma voz boa, tá? E além disso, ela é uma das introdutoras do reggaeton no Brasil. Então isso ela já ganhou muitos pontos comigo, né? Sei que para ela não deve ser tão importante, mas se eu posso admirar a Anitta por algo é o fato dela ter trazido, por exemplo, músicas com J Balvin para o Brasil, tá? Então uma das músicas que saiu, ela tem outra música mais antiga com ele, tá? Apareceu o nome aqui, mas a Downtown, que é a mais nova com eles, assim, vamos dizer assim, razoável nova. E ela também cantou com Maluma, tá? Outro representante aí do reggaeton da atualidade, é um ritmo musical que eu gosto muito. E um terceiro motivo é que eu admiro muitíssimo a inteligência linguística da Anitta. Como assim inteligência linguística? Além da inteligência musical, que é percebida assim nas qualidades que ela tem com a música, inclusive com a dança, enfim, ela tem essa inteligência linguística. O que é essa história de linguística? Olha, segundo o Garden, se você procurar aí, esse cara ele diz que a gente vai ter aí vários tipos de inteligência. Algumas pessoas são inteligentes com a música, outros são inteligentes com o corpo, com a inteligência corporal. Ela é boa com esportes, com dança, essas coisas. Outras pessoas vão ser inteligentes com a linguística. Essa pessoa ela vai ter facilidade em aprender coisas dos idiomas, coisas da língua. A Anitta é completamente um exemplo muito adequado desse tipo de gente, tá? Que tem a linguística como sendo uma inteligência. Então, eu admiro muito. Se você procurar a Anitta nas redes sociais, enfim, você vai perceber que ela, ultimamente, ela estava estudando francês, tá? Mas hoje, como a proposta do vídeo eu vou analisar um pouquinho do espanhol da Anitta. Vale dizer que analisar o espanhol não quer dizer que eu vá aqui dizer que é bom ou que é ruim. E cá entre nós, há algo que eu posso dizer antes de começar essa análise aqui. Ela é muito corajosa. Então, um exemplo que a gente pode seguir aqui nesse vídeo da Anitta é a coragem. Com certeza a coragem. Ela é muito corajosa. Eu estou estudando, por exemplo, inglês e eu sei que eu vou enfrentar dificuldades com a fala. Mas eu acho que eu e a Anitta temos algo em comum. Olha só. Nós não temos vergonha de praticar. Então, eu fui muito criticado na faculdade, eu não sabia falar quase nada de espanhol, eu era um corajoso. Então, eu fui falando, foi assim que eu aprendi espanhol. Falando, estudava, falava, praticava, errava. O pessoal tirava onda com a minha cara. Então, se você estuda inglês, se você estuda espanhol, não se chateie com essas críticas. É gente que não vai aprender melhor que você. Vai por mim, tá? E outra, não é porque tem pessoas com a inteligência linguística que você que não tem essa inteligência ou aprende isso mais rápido, não vai aprender.
cada um com o seu tempo de aprendizado. Então, vamos lá para o vídeo. Diana não me deixa descansar. Olha só, ela já começa mandando esse Diana não me deixa descansar. Perceba que ela estudou os fonemas aí, tudo bonitinho. Olha, quem ensinou, quem deu uma sentada com a Anitta, se é que ela não aprendeu sozinha, fez muito bem. A mulher já mandou aí esse di. Esse di é bem natural de Pernambuco, né? As pessoas falam dia, olha aqui, esse dia tá muito bom. Então esse di é como a gente vai pronunciar o som do D com vogais, esse di, Diana. Ela, por ser lá do sul, provavelmente ela deveria falar di. Então, Diana não me deixa, olha lá, ela solta esses sons aí, usa com muita qualidade, muita tranquilidade, e você percebe que ela não está desconfortável falando com pessoas que falam espanhol como nativos. Diana não me deixa descansar. Se depende de Diana, eu vou morrer a las 9 da noite. Então, se dependes de Diana, eu vou morir. Eu posso corrigir algumas coisinhas dessa frase, e é aí que a gente vai falar sobre o nosso segundo tema do vídeo, a perífrase verbal, ou como vocês devem conhecer no português, a locução verbal. E nesse caso aqui, antes mesmo da locução, a Anitta ela solta um se dependes de Diana. Se ela queria dar um segmento para esse dependes, né? Porque ela tá falando do tu, né? Então, se dependes de Diana, te vas a morir. Te vas a morir. Ela tem que continuar aí com o pronome. Ou se ela tá falando dela mesma, ela deveria usar o verbo de forma diferente aí. Então, se dependo de Diana, me va a deixar morir. Ela pode dizer isso aí tranquilamente. Mas a Anitta ela tem dificuldade com essa categoria que a gente vai estudar hoje. Eu não vou explicar agora, vou explicar no fim do vídeo. Você já vai entender isso aí. Ela fala inclusive esse alas novo e aí segura o erro. Isso é muito comum. Eu ainda estou falando um inglês muito pausado. Demora um pouquinho para lembrar de algumas palavras que eu já sei, mas que se eu me encontrar com a palavra eu vou identificar, mas olha, para vir no cérebro é um pouco complicado, viu, meu amigo? E ela então lembrou que não é 9 e fala logo 9 de la noche. Essa mulher definitivamente tem coragem, meus amigos. Ela tá falando com gente nativa, repito isso. Você vai ver que ela vai falar com mais gente. Ela tá indo para uma entrevista, tá? Ela tem várias entrevistas. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do espanhol desta mulher que não fala só espanhol, fala inglês, fala francês. Então vale a pena você ver então algumas entrevistas a mais da Anitta. É muito boa com o aprendizado de línguas. É impressionante. Deve ser terrível ter raiva de Anitta. Deve ser, se você tem inveja da Anitta, meu amigo, deve ser terrível. Por quê? A mulher é bonita. A mulher é inteligente, a mulher é rica, né? E ela é poliglota, meus amigos. Ela é poliglota, aprende a falar outros idiomas com facilidade. Coisa que tem gente que está estudando inglês e espanhol desde o berço e não sabe falar fluentemente. Então, deve ser bem ruim sentir inveja da Anitta, cara, é sério. E não vou fazer o programa de televisão porque vou morrer. Estou muito arrependida. Porque estou fazendo 50 coisas por dia. 90 coisas por dia. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E aí ela repete, né? 2 vezes, olha só. Porque vou morrer. E aí novamente ela vai cometer esse pequeno equívoco aí. Não é isso? E fala 2 vezes. Vou morrer. Vou morrer. O que está errado aí com onde deveria estar a perífrase verbal? Como é o nosso tema aí, o nosso segundo tema, eu falarei depois, tá bom? Mañana no hay Anitta para nadie. Mira dónde estamos. Hola. I heard Mira Latino. Anitta. Bienvenida. Aquí. ¿Cómo se dice en portugués? Bienvenida. Bem-vinda. Bienvenida. Linda. Es esto. Hola José, tú eres J Balvin, puedes ser un concierto para mí, pero no tengo dinero para pagar, tengo seguidores. Esse cara aqui eu admiro muito, cara. Esse daí é nada mais, nada menos que J Balvin, tá? Essa mulher tem uma força aí, uma importância muito grande pro J Balvin, tá?
ela trouxe o J Balvin pra cá, viu? Ela cantou músicas com ele, ela tem músicas com ele. Inclusive foi uma crítica que muitos fizeram à Anitta, que ela saiu um pouco do funk e foi para outros ritmos, pop. Ela pode, cara. A voz dela, ela vai para todos esses ambientes aí, ó, com tranquilidade, tá? Então, J Balvin e Maluma provavelmente devem muito a Anitta nesse sentido. Muchos seguidores, voy a hablar de ti, No, ¿por qué? van a gustar tu trabajo, ¿no? No. E aqui a Anitta comete um erro interessante, né? Que van le gustar su trabajo, tu trabajo. Van le gustar não existe. Essa frase ela não nem na rua, nem de forma alguma, tá bom? Essa frase você falaria les van a gustar tu trabajo, les van a gustar. Aí ela tem que ter é claro que a gente percebe que ela tem uma noção do verbo gustar, né? Eu tenho um vídeo sobre o verbo gustar aqui, vale a pena conferir, tá bom? No tengo dinero, pero seguidor. Hola, tú eres una empleada. ¿Tú puedes limpiar mi casa? Tu puedes limpar mi casa. Olha só, essa piada dela aí, de certa forma, é nesses momentos que eu vou vendo a coragem da Anitta. Ela não conhece o verbo limpar, tá? Em espanhol é limpiar. Ela provavelmente não conhece. E aí é a hora que a gente usa um pouco do portunhol para adequar ali. O J Balvin vai entender, tá? Claramente. Mas também ela usa uma coisa que tem muito a ver com o nosso idioma, que é usar o pronome pessoal antes dos verbos. O espanhol tá ali, ele não tá errado, tá? Mas não é costumeiro alguém que fala fluentemente o espanhol colocar o yo puedo ou o tu puedes. Fala logo o verbo, que o verbo vai denunciar o pronome pessoal de cara. Então, puedes limpiar, e assim você estaria usando o verbo limpiar mi casa. Pero no tengo dinero, tengo seguidores. Yo voy a divulgar su trabajo. No, la gente va a querer la limpieza. Si tú limpias. Então, olha só, mais uma vez ela comete esse erro, hein? Yo voy divulgar su trabajo. Deveria ser voy a divulgar su trabajo. E outra vez ela usa essa história aí do la limpeza. Veja que ela realmente não conhece esse verbo, tá? E conjugar então, ou transformar num substantivo vai ser um pouco mais complicado ainda. Então, la limpieza, tá? Em espanhol, la limpieza, como falaria o próprio J Balvin, tá bom? Nota aí, eu como professor, analisando os pouquíssimos erros que ela tem na língua, a coragem que ela tem, eu daria de 9 para 9,5, amigão. O espanhol dela é bom, entendeu? Eu imagino que após esses vídeos ela deve ter melhorado, porque ela conversa com gente de língua espanhola e isso ajuda a melhorar. Nada melhor do que falar para aprender, tá? Então, uma nota boa aí para Anitta, porque ela é bem esforçada, bem corajosa. Errar é comum, tá? Mas ela tem um conhecimento interessante. Eu não diria que ela fala portunhol, tá? Ela tá longe aí, eu não gosto muito desse termo, porque quem tá aprendendo tá falando a língua, cara, tá tentando ali e é comum errar, tá? Errar me ajuda a aprender muito o inglês, tá? Então, provavelmente a Anitta aprende muito errando. Isso se equivocando, né? Não vamos chamar de erro, que é uma palavra um pouco mais forte. Então, perífrasis verbal. Olha, a perífrase verbal, resumindo, vai ser a junção aí de dois verbos. Esse segundo verbo pode estar no gerúndio, por exemplo, eu vou estar caminhando por la casa. Mas o caso da Anitta é que ela não consegue colocar essa preposição aí no meio, tá? Que no caso do infinitivo vai acontecer muito. E aí eu tô me referindo também a um futuro. Então, yo voy morir seria um yo voy a morir, tá? Ela não tá colocando essa preposição porque no português a gente não coloca, né? Eu vou morrer de rir. E aí, você pode colocar qualquer outro verbo aqui no infinitivo e vai encaixar perfeitamente como o divulgar, que foi o que ela utilizou. Então, yo voy a divulgarte ou a divulgar su trabajo. Você pode, yo voy a cantar hoy por la noche, yo voy a estudiar, estoy caminando,
Estoy hablando. Olha, o gerúndio também segue essa noção aí da perífrase verbal. Mas essa aí é a que eu quero que você aprenda hoje. Verbo ir, voy, mais a preposição a, mais o infinitivo qualquer. Hablar, cantar, caminar, yo voy a caminar. ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? Yo voy a caminar, yo voy a estudiar, yo voy a hablar sobre el espanhol. Quer aprender espanhol como a Anitta fala aí muito bem? Tex Espanhol. Foi um prazer conversar um pouquinho sobre a Anitta com vocês. Então, forte abraço e hasta la próxima. Quem sabe, pode ser outra reação. Não sei.